Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenvolve Direito. No primeiro episódio, nós conversamos com o Dr. Ediandro Martins, onde ele trouxe para a gente a sua visão sobre o direito do trabalho. O Dr. Ediandro é juiz do trabalho da 23ª Região e ele conversou com a gente sobre temas importantíssimos do direito do trabalho, conciliação, pejotização, enfim, uma visão geral sobre o direito do trabalho e a sua importância para as pessoas. Hoje a gente irá tratar de um assunto também muito importante, o assunto do momento, reforma tributária. Exatamente, doutor Judson. E a gente tem que estar muito atento quanto à reforma tributária, que é algo que não está por vir. A reforma tributária já está aí, enquanto a gente nem percebe. As pessoas no dia a dia seguem normalmente, sem perceber de que a reforma tributária já está sendo aplicada mesmo aqui, iniciando sua aplicação na prática. E para falar desse tema tão importante, a gente traz alguém da casa. O Dr. Evandro vai nos brindar aqui com a fala dele em relação a este tema muito importante. O Dr. Evandro, ele é advogado, procurador do Estado de Mato Grosso, e irá tratar exatamente, como o Dr. Ediandro disse, sobre reforma tributária. O Evandro, ele participa, ele compõe o comitê gestor, a criação do comitê gestor, está ali envolvido com as comissões, e isso é muito importante porque o comitê gestor é um órgão que não existia antes, e passou a existir a partir da reforma tributária, da emenda constitucional número 132. E o doutor Evandro está trazendo para a gente, enfim, as informações sobre esse bastidor, inclusive do comitê gestor, que é muito importante. Doutor Evandro, nós somos de uma era, de uma geração em que, enquanto estávamos lá no banco da faculdade, por volta ali do terceiro, do quarto semestre da faculdade, quando íamos ali ter primeiro contato com o direito tributário, nós já ouvimos, os professores estavam ensinando e, ao mesmo tempo, dizendo sobre a necessidade de uma reforma tributária, correto? Todos nós e outras gerações também tivemos ou começamos a nossa vida estudando direito com essas informações. O nosso sistema é ruim, o nosso sistema é complexo e precisamos de uma reforma tributária. Aliás, em 1960, um senhor chamado Alfredo Augusto Becker já tratou do sistema tributário brasileiro como um manicômio jurídico. De lá para cá, esse sistema, esse manicômio jurídico se transformou em algo ainda muito mais complexo e, sobretudo, algo que propicia, que fomenta a litigiosidade. Eu considero como um sistema anacrônico. Doutor Evandro, o que podemos esperar desse assunto? Fique à vontade. Obrigado, meus amigos. É uma enorme satisfação tratar desse tema. É um tema que me empolga bastante, me instiga a pesquisar e é o tema do momento, né? Agora, todos serão afetados e já estão sendo afetados pela reforma tributária. Desde 1º de janeiro de 2026, as notas fiscais já devem vir com o destaque desses novos tributos IBS e CBS, ainda com a alíquota teste de 1% e ainda com a dispensa de recolhimento, ainda não precisa ser pago nada a título de IBS e CBS, mas a obrigação acessória já está lá, ainda sem penalidades para quem não cumpre. Justamente estamos em fase de adaptação, de testes, a própria Receita Federal, o Comitê Gestor do IBS também estão se estruturando, mas a minha primeira mensagem aqui é para o cidadão, para o empresário, para o produtor, que aproveite esse momento de teste, de transição, enquanto ainda não há qualquer penalidade, para se estruturar, para entender como que vai funcionar essa nova dinâmica, porque as mudanças elas são muito grandes e elas envolvem todos os atores da sociedade. O Dr. Judson colocou um ponto bastante importante de reflexão, né? Que quando a gente, desde a época que a gente estava na faculdade, a gente ouvia falar desse manicômio jurídico que se colocava do direito tributário, e desde os bancos da faculdade a gente escutava falar, olha, o direito tributário precisa passar por uma reforma, ele precisa ser atualizado. Mais de 30 anos que se discute essa necessidade de atualização. E aí veio a reforma tributária, e aí eu queria saber, doutor Evandro, a gente está, de fato, diante de uma reforma sistêmica, a gente altera todo o sistema tributário ou a gente tem uma mudança simplesmente de nomenclatura? As pessoas no dia a dia, elas
como que elas podem perceber essa mudança? Ou é simplesmente uma mudança de nome? Diandro, é uma dúvida muito comum. Eu vou trocar uma sopa de letrinhas. Sai ICMS, ISS, PIS e entra IBS, CBS. Não é isso. Se trata de uma mudança estrutural que vai mudar profundamente a forma como a tributação é feita e até mesmo, eu diria, vai moldar as relações econômicas para essa nova dinâmica. Um ponto que foi mencionado é justamente a questão da complexidade. Quando a gente fala de ICMS, hoje, ele tem 27 regulamentos, porque ele é um tributo estadual e cada estado tem o seu regulamento. Quando a gente fala de ISS, nós temos aí potencialmente mais de 5.500 regulamentos de ISS, porque nós temos mais de 5.500 municípios. Então, o contador, o profissional, o jurista, ele acaba tendo que fazer, estudar diversas legislações, se preparar, entender como que em cada lugar aquela interpretação é aplicada. Isso gera uma complexidade para o sistema. A ideia com IBS e CBS é centralizar, é unificar isso, trazer um regulamento único para os dois tributos. É claro que ainda vai ter alguma diferença entre IBS e CBS, mas o core mesmo, base de cálculo, contribuintes, fato gerador, isso vai ser compartilhado entre IBS e CBS. Então, ainda assim, será complexo. Podemos olhar agora a regulamentação da reforma, a lei complementar 214 com mais de 500 artigos, o regulamento do IBS que está agora no forno, está para sair aí nos próximos dias ou semanas, vai sair muito grande, e assim deve ser porque o tema por si é complexo. Mas comparativamente, quando a gente compara o cenário atual com essa enormidade de regulamentos e essa complexidade com um sistema que é único, né, comparativamente esse sistema tende a ser mais simples e menos complexo. Além disso, né, um outro aspecto importante é a chamada não cumulatividade plena. Hoje, no sistema de tributação do ISS, por exemplo, ele é totalmente cumulativo. O prestador de serviço ele paga a sua alíquota final de 5% e não aproveita crédito e não transmite crédito. Então, pagou, vira custo. Com o novo sistema, com a base ampla de tributação de serviços e de bens de qualquer natureza, esse aproveitamento de créditos torna-se, em tese, pleno. Ou seja, tudo gera possibilidade de aproveitamento de crédito. Então, esse também é um grande diferencial estruturante e que o empresário, o produtor rural, enfim, até mesmo o cidadão vão precisar entender e se adaptar a ele. Tem um aspecto também da transparência, né? Que sem dúvida nenhuma, a base da nossa tributação, principalmente dos impostos diretos que incidem ali sobre o consumo, esse imposto pode estar mascarado ali, né? É interessante também. Importantíssimo esse ponto, Dr. Judson. Hoje, o ICMS, por exemplo, é um imposto por dentro. O que significa isso? Ele próprio compõe a sua própria base de cálculo. Então, não dá para saber exatamente tudo isso somado à complexidade e às várias etapas do processo produtivo, acaba que no final a gente não consegue mensurar exatamente quanto que aquele produto final vai custar em termos tributários. Com a nova tributação por fora, né, com a obrigatoriedade de destaque e o crédito financeiro, vai possibilitar uma maior transparência, destacar esse imposto e no final, quando eu obtiver um produto com a nota fiscal, eu vou ter o destaque de quanto exatamente de tributo vai estar sendo pago. A gente vê muito, Dr. Judson, aquela guerra fiscal entre estados. No sistema atual ainda, ou no antigo, né, a gente ainda tinha muito isso. A reforma tributária traz uma questão do princípio do destino também. Tem esse impacto, doutor Evandro? Sim. Hoje, a matriz de tributação, como que ela funciona? Especialmente para o ICMS. Ela é híbrida, seja na origem, seja no destino. Então, por exemplo, uma indústria aqui no estado de Mato Grosso. Imagine uma indústria de etanol de milho. Ela produz seu etanol de milho e depois ela manda para São Paulo para ser consumido lá. Quando ela envia para outro estado, uma parte desse tributo fica para Mato Grosso, onde ele foi produzido. E a outra parte vai para o destino final, onde ele é consumido. Essa parcela que fica no estado de origem se chama alíquota interestadual, né? Mas, enfim, é uma partezinha do tributo que fica para o estado de origem e há essa divisão. Com o novo tributo, com o IBS e CBS,
ele passa a ser 100% no destino. Então, nesse exemplo que eu dei, o etanol de milho, ainda que seja produzido em Mato Grosso e consumido em São Paulo, a tributação vai ser para São Paulo. São Paulo vai ser o beneficiário daquela arrecadação. E por que isso é importante para o empresário? Porque o empresário precisa saber para onde que ele vai mandar o seu produto. A alíquota vai ser aquela do destino e não a da sua origem. Então, o produtor de etanol de milho, ainda que sediado em Mato Grosso, precisa saber para onde que ele vai mandar, porque é para lá que ele vai destinar a arrecadação. E ele é o contribuinte. Ele está mandando o produto para lá, ele é o contribuinte e é para lá que ele vai recolher esse tributo. Interessante. Evandro, isso, nossa experiência profissional nos revela isso. Muitos empresários batem a nossa porta e geralmente eles procuram com a intenção de fazer um eventual planejamento tributário. E aí a gente vai estudar a situação, a vida daquele cara, enfim, nos negócios, e a gente percebe que ele está ali com um risco muito alto por conta de uma falsa impressão que ele está em conformidade. E aí, muitas vezes, esse empresário que passou a vida atuando numa expectativa de que estava em conformidade, que estava cumprindo todas as regras, todas as obrigações acessórias, todas as obrigações principais, ele se depara com uma autuação, onde ele passa a ser devedor de tributo, e essa dívida geralmente ela vem acompanhada de inúmeras sanções. Ou seja, este cara acordou no dia ele não tinha nenhuma implicação e ele foi dormir com uma imposição de tributo pesadíssima. A reforma tributária contribui para gerar segurança ou vai fomentar esse caos? O que você pode nos ajudar? Esperamos que contribua, né? Esperamos que contribua. Mas como eu sempre costumo dizer, antes de melhorar, a tendência é piorar um pouco. Por quê? Porque agora, nesse período de transição, a partir de 2027, especialmente, nós vamos conviver com 2 regimes. Um regime antigo e com o regime atual. Então, em 2027, a CBS já vem, alíquota cheia, todas as obrigações acessórias e com as sanções. Agora nós estamos falando dessa alíquota teste de 1%, sem sanção, mas ano que vem ela vem com tudo. No entanto, para ICMS e ISS, eles ficam vivos ainda até 2032. Então, só em 2033 que vai haver a grande virada de chave e aí a superação desse sistema atual, acredita-se que de maneira definitiva, mas até lá, essa sopa de letrinhas aí vai ficar muito patente na apuração. O empresário, o contribuinte, ele vai precisar fazer a apuração pelos 2 sistemas. Vai precisar já saber as regras do novo para pagar a CBS e a partir de 29 já um percentual do ICMS e do ISS e vai precisar continuar normalmente com toda essa complexidade que já existe hoje de ICMS e de ISS. No entanto, aí já mais uma visão de longo prazo, a tendência aí sim é que se estabeleça uma maior segurança jurídica, porque como eu disse antes, nós vamos ter um regulamento único. Então, embora esse regulamento único seja muito grande, muito extenso e ainda tenha uma boa complexidade, uma razoável complexidade, é um só. Então ele é grande, mas é só um, né? Mais ou menos isso. Ao contrário de, diria, milhares de regulamentos que existem hoje. Doutor Evandro, e falando sobre a reforma em si, a gente está falando aqui dos novos impostos que estão sendo criados. Fala um pouco para a gente sobre o IBS. Como é que ele vai funcionar? Ele vai ter uma alíquota única? Qual vai ser essa alíquota? Explica para a gente um pouco sobre o IBS. Vamos lá. A alíquota ainda não está definida. Por quê? A Constituição ela fixou alguns parâmetros para a fixação de alíquota. Ela estabeleceu alguns parâmetros, mas não cravou a alíquota. Ela disse que o nível geral de arrecadação deve ser mantido. Não pode haver aumento da carga tributária, não pode ter redução da carga tributária. Em âmbito geral, global. Não significa que pontualmente em alguns setores não vai haver aumento de carga tributária. Mas, de maneira geral, essa nova alíquota ela deve refletir o nível atual de arrecadação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a alíquota ela ainda não foi definida, mas estima-se algo em torno de 25% a 30%. Deve ficar ali 28,5%, enfim. Já englobando IBS e CBS. Ano que vem, CBS já se fala em 8% ou 9%. Então, depois disso, quando estiver totalmente implementada,
vai ficar aí nessa faixa de 25% a 30%. No entanto, a alíquota ela não é única. Ela não é única. Ela vai depender de aonde que esse produto está sendo enviado. Porque a alíquota final é a somatória da alíquota do município mais o estado. E cada estado e cada município mantém sua autonomia para alterar a alíquota. Então, eu terei tantas alíquotas quantos forem os destinos possíveis para aquele serviço ou para aquela mercadoria. Porque cada município e cada estado pode estabelecer a sua alíquota. Então, não, a alíquota ela não é única. Cada estado e cada município vai defini-la. Eu vou precisar saber a alíquota de cada um. No entanto, uma vez definida a alíquota, ela é uniforme. O que significa isso? Ela se aplica a todos os bens e serviços que têm um destino para aquele território. Então, veja só, uma vez definida a alíquota, ela vale para a compra de equipamentos, ela vale para a compra de uma cadeira, ela vale para a prestação de um serviço, né? E para qualquer bem ou serviço que ali seja destinado, vai ter que observar aquela alíquota. Então, pode aumentar a alíquota? Pode, mas vai aumentar para todos os bens e serviços. Pode reduzir? A mesma coisa. Vai valer para todos os setores. Eu não posso aumentar uma alíquota só para o setor de calçados ou reduzir. Não dá para fazer isso. É o fim das alterações e, inclusive, dos benefícios fiscais. Evandro, nós estamos num estado onde a nossa economia gira em torno da produção agrícola, soja, milho, o nosso rebanho bovino é um dos maiores do Brasil e, enfim, a reforma tributária certamente irá impactar a vida do produtor rural. O produtor rural hoje, ele deve se preocupar, o produtor rural haverá benefícios, enfim, conte para a gente qual que serão as implicações, o que pode resultar aí para essa categoria que tanto interessa para o Mato Grosso e principalmente para o Brasil. Dr. Judson, o agro foi contemplado pela reforma tributária. No entanto, é muito importante ter atenção a alguns pontos. Tá? Como eu disse, houve o fim dos benefícios fiscais. Eu não posso mais tributar setores de maneira diferente, salvo se a própria Constituição assim disse que poderia fazê-lo. E o agro foi um dos que ela disse que poderia fazer. Então, uma das formas de contemplar foi mediante a alíquota reduzida. Nós estamos falando aí dessa alíquota cheia de 25% a 30%. Se for produto vendido in natura, produtos agropecuários, essa alíquota é reduzida em 60%. Então, nós não estamos mais falando de uma alíquota de 28%, 30%, estamos falando de uma alíquota de 10% a 12%. Além disso, né, foram estabelecidos ali alguns produtos que vão compor a cesta básica nacional. Para esses produtos, a alíquota é 0%. Então, não haverá tributação. Significa que, havendo mais renda ou barateando mais os produtos, né, a tendência é que tenha mais comida na mesa e que os produtos sejam mais consumidos, beneficiando o agronegócio. Isso, e esse é um ponto que pode despertar uma atenção aqui no nosso estado de Mato Grosso. Quando a gente fala aqui com os nossos amigos de Sorriso, de Sinop, Campo Novo do Pareci, Sorriso, Primavera do Leste, tantas outras cidades que se movem em torno da agricultura aqui no nosso estado, ouvindo você falar que a gente pode chegar até uma alíquota 0. De repente eles podem pensar, nossa, então para a gente ficou melhor, tem alguns pontos de melhoria. Tem algum risco embutido nisso tudo? Onde que está o perigo que de repente o produtor rural não está conseguindo enxergar, doutor Evandro? Tem sim, Ediandro, tem riscos e por isso que eu falei que foi contemplado, mas precisa ter total atenção e entender o que está acontecendo. Um primeiro ponto de atenção é em relação ao fluxo de caixa. Eu mencionei que a saída ela tem uma redução de 60% na alíquota. Igualmente, o Constituinte disse, para a aquisição de insumos, há uma redução na alíquota também de 60%. Bom, essa disposição constitucional amenizava o problema, mas não resolvia. Por quê? Como que é a dinâmica do produtor rural? Ele compra os seus insumos, o herbicida, enfim, a semente, a ração, o adubo. Ele compra esses insumos e vai plantar e vai colher e comercializar meses depois. Se ele tivesse essa tributação na entrada, ainda que reduzida em 60%, ele já teria que desembolsar esse valor agora, né? Porque o seu fornecedor ia ter que pagar essa alíquota de 10% a 12%, ele teria que desembolsar isso agora para reaver isso só meses depois. Isso
geraria um descolamento do fluxo de caixa absurdo. O que a Lei Complementar 214 disse? Para essas hipóteses de aquisição de insumos, há um diferimento. O que significa isso? Sem juridiquês, né? O diferimento é adiar, é postergar o pagamento, é jogar esse pagamento para frente. Então, quando ele compra as sementes para plantar, essa compra não vem com o tributo. O tributo é jogado para frente. Então, o fornecedor dele, aquele de quem ele compra, não vai precisar pagar. Esse é um primeiro ponto de atenção. Por quê? Embora o desembolso financeiro seja do produtor rural, quem tem que pagar, quem tem a obrigação de pagar é o seu fornecedor. Será que esse fornecedor vai repassar para o preço esse benefício? Esse é um primeiro ponto de atenção. Por isso que o produtor rural precisa saber exatamente o que está acontecendo na cadeia, não só dele, mas quem está antes, quem está depois e quem está do lado dele, para saber como que é essa dinâmica. Então esse é o primeiro ponto. Em tese, sim, né? Ele tem que repassar esse benefício para o preço. Se ele está deixando de pagar, ele, em tese, deveria repassar esse valor para o preço e beneficiar e encaixar o fluxo de caixa do produtor rural. Pois bem, num segundo aspecto, no momento da venda, no segundo momento, né, no momento da venda dos seus produtos que ele produziu, ele vai ter que tributar. E aí sim ele vai ter que pagar. E mesmo que a saída dele, mesmo que a entrada seja não tributada, e mesmo que a saída seja tributada, ele vai precisar pagar. Acontece o que a gente chama de interrupção do diferimento. Porque, veja, diferir é jogar para frente, não é isentar. Então, não foi recolhido lá atrás, mas em algum momento ele vai precisar ser recolhido. E é no momento da saída, seja ela tributada ou não. Então, imagine que ele vai remeter essa soja para exportação, remeter para uma trading. Essa operação interrompe o diferimento. A partir dali, ele precisa fazer o recolhimento daquele lá de trás, daquele recolhimento lá atrás que não foi feito pelo fornecedor dele. Esse recolhimento vai gerar crédito para trading. Aí fica outra pergunta. A trading vai repassar também esse benefício? Porque ela vai ter um crédito e vai receber em 60 dias esse valor. Será que ela vai repassar isso para o produtor? Então veja, a situação do produtor ela é delicada. Ele fica emparedado entre o fornecedor que tem um benefício e não se sabe se vai repassar para o preço e entre uma trading ou os adquirentes dos seus produtos que vão ter esse crédito que ele vai desembolsar, mas que não se sabe se vai ser revertido em benefício deles. Então esse é um primeiro ponto de atenção. Por isso que precisa fazer conta, fazer simulação, entender como que funciona a cadeia toda e aí não perder dinheiro, não perder competitividade. E eu diria mais, não apenas não perder competitividade, manter-se vivo, manter-se operando. Esse é um primeiro ponto de atenção. Um outro ponto de atenção diz respeito às classificações. O sistema tende a ser menos complexo, mas não significa, como eu falei, ausência de complexidade. Quando a gente fala em redução de alíquota, em isenção e etc., eu sempre preciso fazer a classificação correta de cada coisa que eu estou falando, para saber se aquele produto ou aquele serviço vai ser uma alíquota cheia, se vai ser uma alíquota reduzida, se vai ser uma isenção ou uma não incidência. Então, esses erros, eventuais possíveis erros de classificação, podem gerar problemas de passivos tributários, seja para mais ou para menos. Se é algo que deveria estar isento ou com alíquota reduzida e ele está pagando a alíquota cheia, ele está pagando mais do que deveria. É custo, virou custo. Se ele está deixando de pagar porque deveria ser alíquota cheia e ele está enquadrando numa alíquota reduzida, está incorrendo em risco, que é o que a gente quer evitar, e lá na frente tem uma fiscalização, uma autuação, e aí isso ser muito maior, esse valor ser muito maior, muito mais expressivo para que ele tenha que arcar. E um último ponto ainda, para não dizer que não falei das flores, o risco da informalidade. A gente sabe que muitas vezes, né, um prestador de serviço, ali, um mecânico, o borracheiro ali na fazenda, o motorista autônomo ali que presta um serviço, muitas vezes há uma informalidade. Ora, se há informalidade, não há direito a crédito. Então, se ele vai ser e o produtor rural acima de 3.600.000 de faturamento anual vai ser obrigatoriamente contribuinte, se há informalidade, esse crédito não vai ser aproveitado. Como ele é contribuinte, na saída ele vai ter que pagar. Então, de novo, aquele crédito, possível crédito que ele poderia aproveitar, vira custo, porque ele não vai ter esse crédito na entrada em razão da informalidade. Essa é uma política em que me parece que obriga as pessoas, os produtores, principalmente aqueles pequenos, a saírem da informalidade e passar à formalidade, né?
E nessa linha ainda, doutor Evandro, que você comentou sobre a questão da informalidade, e a gente sabe também, não que sejam informais, mas existem produtores rurais, pessoa física. Todos os produtores agora vão ter que constituir uma empresa com essa reforma? Excelente pergunta, Diandro. E aqui é importante fazer 2 cortes. O primeiro deles é em relação ao faturamento anual. Eu mencionei rapidamente, mas a regra diz assim: se o produtor rural tem um faturamento de até 3.600.000 por ano, ele não é contribuinte. Ele não é contribuinte. O que isso significa? Ele não precisa apurar o imposto. Ele não vai aproveitar crédito quando ele comprar os seus insumos, mas ele também não vai pagar quando der saída. A não ser que ele queira. Ele tem a opção, a faculdade de aderir a esse regime. Ao regime normal, né, claro, com as peculiaridades do agro, mas o regime normal de apuração e pagamento de crédito. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Bom, significa que ele não vai passar crédito para frente, ele perderia competitividade, porque o adquirente dele poderia comprar do vizinho que fornece crédito. Não, ele vai passar crédito, aí foi criado a figura do crédito presumido, então esse crédito vai ser repassado, ainda que vou chamar de pequeno produtor, né? Ainda que ele não aproprie créditos e não faça pagamentos na saída, quando o produto dele vai carregar consigo um crédito presumido e vai ser aproveitado pelo seu adquirente. Então esse é o primeiro regime. Esse produtor não precisa nem de CNPJ, nem de constituição de empresa. O segundo corte é em relação ao produtor de faturamento anual acima de 3.600.000. Esse produtor vai precisar abrir um CNPJ. Vai precisar cadastrar, melhor dizendo, um CNPJ. Significa que ele precisa constituir uma empresa e lá registrar uma empresa limitada na junta comercial? Não. Ele só vai, para fins tributários, ele vai ter um número de CNPJ que muitas vezes vai ser até concedido de ofício. A Receita Federal e o Comitê Gestor já estão trabalhando nisso, conceder um número de CNPJ de ofício para efeitos meramente tributários. No entanto, ele vai ser obrigatoriamente contribuinte do imposto. Então, ele não precisa constituir empresa, mas ele pode continuar operando na pessoa jurídica, vai ter um número de CNPJ, mas ele vai ser contribuinte do imposto. O que isso significa? Vai ter que apurar débito e crédito, vai ter que pagar na saída. Todas aquelas obrigações acessórias inerentes ao IBS e à CBS, ele vai precisar cumprir, vai precisar apresentar declaração, ele vai precisar fazer o controle de crédito nas aquisições dele e quando ele der saída, interromper aquele diferimento que eu falei lá atrás, se for uma saída se a aquisição foi não tributada ou se for uma operação tributada na sua venda, né, ele vai ter que apurar e pagar o imposto. Então, aí ele vai fazer essa análise. Vale a pena eu continuar na pessoa física, mas apurando o imposto, e dessa segunda parte ele não tem como escapar, ele vai ser contribuinte do IBS, mas vale a pena eu continuar operando na pessoa física para outras finalidades, como por exemplo imposto de renda, ele vai ter que fazer essa conta. O que eu acho que vai acontecer na prática? Na prática, qual que é o diferencial hoje, a vantagem hoje do produtor rural permanecer operando na pessoa física? É a simplicidade. Ele não precisa apurar os impostos sobre o consumo e o imposto de renda também tem uma simplificação, ele tem uma redução na base de cálculo de 80% na apuração do seu imposto de renda. Ocorre que, com essa nova regra e a obrigação dele ser contribuinte, ele vai ter que apurar, ele vai ter que fazer toda a apuração da cadeia de tributária. Então, talvez valha a pena, já que ele vai apurar para fins de IBS e CBS, ele, com um pouco a mais, ele constitui uma empresa e também passa a apurar, talvez até com ganho de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Também, com esses tributos, talvez ele tenha alguma vantagem, já que a simplicidade que ele tinha, ele não mais terá. Então, talvez faça sentido para ele fazer essa migração, vamos dizer, completa. E ainda tem um outro aspecto para quando se opera na pessoa jurídica, que é a questão da responsabilidade pelas cotas. Né? Uma limitada, por exemplo, responsabilidade pelas obrigações. Né? Numa empresa de responsabilidade limitada, por exemplo, uma empresa limitada, a responsabilidade do sócio fica restrita à integralização das suas cotas sociais. Então, ele não responde com patrimônio próprio, não necessariamente responde com patrimônio próprio. Ao passo que, operando na pessoa física, isso não acontece. Né? Ele acaba respondendo com seu patrimônio por eventuais obrigações decorrentes da sua atividade. Então, vai ser uma análise que vai ter que ser muito bem feita pelo produtor rural, pelo grande produtor rural hoje, que opera na pessoa física. Interessante, Evandro, em que a reforma tributária e todas essas implicações que está ocorrendo em função da reforma, nos traz ali uma reflexão a respeito das características do estado de Mato Grosso, por exemplo, que tem ali a sua
base econômica centrada ali no agronegócio, e muito dos pequenos e médios produtores. E essas pessoas, os pequenos e médios produtores, Ediandro, eles têm uma característica própria que é quase todos trabalhar na informalidade. A reforma tributária não vai obrigar eles a, se, a, tra- a tornar-se uma empresa, como muito bem disse o doutor Evandro. Mas possibilita que haja uma virada de chave nessas pessoas, nesses produtores. Aquelas pessoas físicas que não faziam a contabilidade, fazia apenas os seus registros de entrada e saída no livrinho, no caderno. E, ao mesmo tempo, este produtor rural, a característica deles é que eles têm ali um patrimônio imobilizado, um valor agregado muito alto, seja pequeno, o médio ou grande. Muito maior do que muitos varejistas, do que tem um pequeno mercado ou uma pequena lanchonete. Então, para o Estado, onde tem a sua economia centrada, baseada na produção, e os responsáveis, os grandes responsáveis por isso são os pequenos, os médios, os grandes produtores, é uma oportunidade dessas pessoas começarem a atuarem no mercado com mais rigor, com mais cálculo, fazendo gestão de risco, fazendo não apenas para estar em conformidade, mas ter ali os seus números, conhecer os seus números, saber até onde ele pode ir, saber se ele pode fazer um financiamento com segurança, saber se ele tem condições de pagar um financiamento. Nós estamos vivendo num momento onde os números de recuperação judicial do Estado cresceram de forma exponencial. E é um remédio necessário, um remédio legal, importantíssimo para salvar um setor, mas é necessário também que essas pessoas, que o produtor rural, eu digo recuperações judiciais, especialmente de produtores rurais, é necessário que, e aí é uma dificuldade dessa categoria, de entender os seus números, né? De apresentar os números de forma correta, porque muitos, eu digo muitos mesmos, ainda fazem a sua contabilidade no caderninho. O que ele comprou e o que ele vendeu, certo? E quando há necessidade de buscar um financiamento, geralmente, esse crédito é mais caro, porque essas pessoas não têm ali na verdade, eles não conhecem seus números, eles não fazem uma gestão de risco. Isso é importante. E talvez este momento de reforma tributária possibilite que haja uma virada de chave nessa categoria que é importantíssima para o Estado, para o Brasil. Evandro, vamos mudar um pouco? Perfeita colocação. E é por isso que é importante a gente sempre falar de desafios e oportunidades. Quando a gente fala de reforma tributária, as duas faces estão presentes, né? Os desafios são esses que a gente falou aqui, todas essas incertezas, essas dificuldades e essas necessidades de adaptação. Mas, por outro lado, também tem as oportunidades. E essa pode ser uma enorme oportunidade de profissionalização de todos os empresários, especialmente os empresários do agro, que é o assunto que a gente está falando nesse momento. Então, eu diria que a profissionalização contábil, jurídica e tributária não é mais uma questão não é mais um mero diferencial. É sim uma questão de sobrevivência e de necessária adaptação para esse novo cenário. E aí, com isso, com esse ajuste, podem vir muitas outras benesses. Como eu falei, essa questão da responsabilidade, né, da estruturação da responsabilidade no âmbito de uma empresa, limitada às suas cotas, ou mesmo acesso a crédito, né, com uma organização mais bem desenhada, talvez possibilite, é muito possível que se viabilize um acesso a um crédito de maior qualidade e um pouco mais barato. Mudando um pouco de assunto, um outro setor que também sofrerá muito impacto, e isso tem repercussão também de forma significativa no nosso Estado, que é o setor de serviço. Certo? O setor de serviço, que a rigor era tributado pelo ISS, de competência das prefeituras de cada estado, e diga-se de passagem, nem todas as prefeituras têm uma estrutura de fiscalização adequada, tirando as principais cidades, não só do estado de Mato Grosso, mas de todo o país. Mas agora, com a reforma, o serviço também, seja ele principalmente profissional liberal, advogado, contador,
o médico, o dentista, o profissional de educação física, esse pessoal, esses profissionais, a categoria de serviços será impactada? De que forma? A reforma traz benefícios ou o que essas pessoas precisam se preocupar a partir de agora? Judson, também nesse ponto, a gente precisa analisar duas faces, né? Primeiro, se a gente estiver olhando para a alíquota nominal, vai haver um aumento, vai haver um impacto enorme. Por quê? Como você bem mencionou, paga ISS hoje, que máximo de 5%, ali de 3% a 5%, paga PIS e COFINS, que vale 3,65%. Então, a carga tributária hoje sobre o consumo, sobre a prestação de serviços, gira em torno de 8% a 9%. Nós falamos agora há pouco de uma alíquota que vai variar de 25% a 30%. Né? Então, nominalmente, vai haver, sem dúvida, um aumento de alíquota. No entanto, você mencionou a categoria dos profissionais liberais. A Constituição já estabeleceu uma redução de 30% da alíquota para médicos, para arquitetos, para advogados, enfim, profissionais com profissões regulamentadas. Esses vão ter uma redução de 30% na alíquota. Isso já é um alívio. Então, nós não estamos mais falando de uma alíquota de 25%, 30%, nós estamos falando de uma alíquota de 18%, 19%. Ainda assim, se a gente comparar com os 9 anteriores, posso dizer que subiu 10% essa alíquota? Não necessariamente. Aí vem o segundo aspecto, que é o assunto que também já tratamos hoje, a questão da não cumulatividade plena. Né? O prestador de serviços hoje, ele trabalha, o regime de tributação dele é totalmente cumulativo, ele não aproveita crédito e também não passa créditos para o seu fornecedor, né? Para quem toma o serviço dele. No novo sistema, ele vai poder aproveitar crédito. Então, contratou uma consultoria, fez uma reforma no escritório, adquiriu bens ali para o escritório, tudo isso vira crédito recuperável. Ele vai poder aproveitar esses créditos na sua atividade. Tá? Da mesma forma, se ele presta serviços para a pessoa jurídica, é o chamado B2B, né, de empresa para empresa, ele também vai passar créditos. Então, o que ele pagar, ele vai aproveitar os créditos que ele teve nas aquisições aquilo que ele precisou adquirir para realizar o seu serviço, ele vai poder abater esse crédito, né, nas suas saídas, e além disso, o que ele pagar vai ser aproveitado pelo tomador de serviço. O tomador de serviço vai pagar para o prestador, mas vai ter um crédito que lá na frente também vai poder abater dos seus tributos. Então, não dá para dizer que esse aumento é de 10%, essa alíquota nominal, ela é o que de fato vai gerar impacto. Tá? É preciso analisar todo o contexto. E aí vai depender da atividade de cada um. Alguns têm despesas maiores, têm, enfim, insumos maiores na prestação de serviço, outros nem tanto. Vai depender aí especificamente da atividade de cada um. Mas esse é o cenário da prestação de serviços que a gente pode dizer de maneira macro. Né? Vai ter um aumento nominal de alíquota, mas em contrapartida vai entrar nesse fluxo de não cumulatividade plena, seja aproveitando créditos na entrada, seja transmitindo créditos quando prestar serviços a outros contribuintes. Leandro, você não vai poder aproveitar crédito. Pois é, eu estava pensando aqui como é que a gente poderia fazer esse aproveitamento de crédito. Um professor ali, pessoa física, que não tem a empresa constituída, é ele por si próprio ali, com as suas aulas, como é que ele poderia... Só um adendo, você como funcionário público, magistrado, não pode aproveitar crédito, mas a dinâmica é a mesma no imposto de renda, né? As despesas com saúde, com educação, que você eventualmente pode estar compensando ali. Para a pessoa física não muda, né? Livro caixa, o profissional liberal aproveita no seu livro caixa como ele faz hoje. Para a pessoa física, o professor, o médico que opera na pessoa física, isso não muda. Isso muda para a pessoa jurídica, né? Esses serviços prestados por uma empresa, né? Uma empresa de educação, por exemplo, inclusive para a educação a redução é maior, é de 60% da alíquota. Então, para essa empresa, aí sim vale isso que eu mencionei. Com um detalhe, se a prestação de serviço for para consumidor final, aí só vale metade do que eu falei, só vale a primeira parte. Ele vai poder aproveitar créditos, mas ele não vai transmitir créditos. Afinal de contas, se chegou no consumidor final, o consumidor final não aproveita crédito. Né? Ali encerra a tributação e ficamos por isso mesmo. Evandro, e o cashback? O que é o cashback? Bom, o que acontece, né? A tributação sobre o consumo, ela por si só, ela é regressiva. Ela é intrinsecamente regressiva. O que significa ser uma tributação regressiva? Significa que
Quando eu vou adquirir um produto, independentemente da minha renda, eu vou pagar a mesma quantidade de imposto. Então, se quem tem uma renda maior, aquela fatia de imposto que está sendo paga, ela representa um percentual menor do que quem tem uma renda menor. Então, o que isso significa? Proporcionalmente, quem tem menor renda paga mais imposto sobre consumo. Isso é regressivo. É diferente do imposto de renda, por exemplo. Se eu tenho mais renda, eu pago mais. Se eu tenho menos renda, eu pago menos. Nos impostos, nos tributos sobre o consumo, essa lógica não funciona. Então, quando se fala de uma alíquota de 28%, né, e ela vale para todo mundo, isso gera uma carga de regressividade muito grande. E aí, a reforma tributária trouxe alguns instrumentos para mitigar essa regressividade do sistema. Então, um deles é o cashback. Quem se enquadrar ali nos requisitos constitucionais e legais, né, inscrição no cadastro único, ter uma renda mensal familiar ali de até meio salário mínimo, enfim, tem alguns requisitos que a lei estabelece. Quem se enquadrar nesses requisitos vai poder receber de volta uma parte daquele tributo que pagou. Tá? Como se fosse uma compra ali no cartão de crédito, ou numa Magazine Luiza, ou na Amazon, que te desse um cashback. Você paga o valor e fica com aquele crédito depois, eventualmente podendo sacar. A lógica é a mesma. Você vai adquirir, vai comprar seus produtos ali, seus alimentos, seus calçados, seu vestuário, vai obter a nota fiscal, tem que ter nota fiscal, né, nominalmente ali, e conforme estabelecido em regulamento, vai poder receber parte daquilo que pagou, porque vai vir destacado. Lembra que nós falamos da questão da transparência, que ele vem destacado na nota quanto de imposto se paga? Parte daquele imposto que vai estar destacado na nota, ele vai de fato receber em dinheiro. Então esse é o cashback. Interessante que a reforma tributária, quando se cria o cashback, e ao mesmo tempo que ela põe obstáculos com relação à possibilidade dos estados, municípios, a própria União criar ali benefícios fiscais, enfim, ela muda um pouco o cenário, muda um pouco a política de um país. O cashback, como muito bem falou o doutor Evandro, ele põe em xeque aquilo que os economistas muito bem conhecem, que é o gotejamento, a teoria do gotejamento. O que seria a teoria do gotejamento? Você pega uma pirâmide e no ápice dessa pirâmide, no topo dessa pirâmide e a base dessa pirâmide. O que seria o gotejamento? A partir do momento em que você começa a chover ali no topo dessa pirâmide, os benefícios fiscais, que quem está no topo da pirâmide, vamos pensar que quem está no topo da pirâmide são os grandes grupos empresariais, as empresas, aquela empresa que vai lá, monta a sua sede, monta uma das filiais lá no município de Cotriguaçu, por exemplo, no estado do Mato Grosso, ou enfim, naquelas cidades onde a logística não é favorável, quando eu coloco benefícios fiscais, por exemplo, eu começo a gotejar no topo dessa pirâmide, a teoria do gotejamento explica que a quem está na base desta pirâmide vai surtir o reflexo disso, vai ser beneficiado por isso. A reforma tributária, ela mesmo que desconstrói esse sistema que os economistas muito bem entendem, ou muito bem falam. Ela tira, ou põe inúmeros obstáculos para os benefícios fiscais, ou seja, ela fecha a torneira, não vai mais gotejar no topo dessa pirâmide, ou se houver benefícios fiscais, isso haverá, enfim, necessidade de alterações na legislação. E, ao mesmo tempo, a reforma traz a possibilidade do cashback, que é colocar dinheiro ou devolver dinheiro para quem está na base da pirâmide. Perceba que a reforma tributária ela não apenas simplifica o sistema, mas ela traz uma nova política. Ela fecha a torneira e, ao mesmo tempo, injeta dinheiro ali de quem está na base tributária, aliás, quem está na base dessa pirâmide, que é o cidadão, aquela pessoa que sobrevive com a família com um salário mínimo ou menos com um salário mínimo. É a reforma abandonando uma política, a política dos benefícios fiscais. Eu tenho, inclusive é objeto das minhas pesquisas, eu tenho séria dúvida se isso, de fato, será benéfico a longo prazo, porque eu volto a dizer, aqueles estados, aqueles municípios que sofrem com o distanciamento das capitais, do litoral ou de regiões onde há um escoamento fácil, essas cidades podem se tornar pouco atrativas
para um grande empresário, para um empresário que queira abrir a sua indústria e queiram contratar pessoas. Então, a reforma, ela não só muda a questão da quantidade de tributos, mas ela também muda a política de um país. Muito interessante, Júlio. E tem uma questão que permeia o que você mencionou, que é a questão da desindustrialização de pequenas cidades, né? Com a reforma tributária, acabam os benefícios fiscais. Já tratamos disso agora há pouco. Não mais estados e municípios, especialmente os estados, podem fazer política fiscal mediante incentivo fiscal. Porque como que funciona hoje, na prática, né? A tendência nos últimos anos foi que estados passem a estabelecer benefícios fiscais para atrair indústrias, né, para o seu território. Então, estabelecer uma indústria aqui no território mato-grossense vai ter algum benefício tributário, né, alguma redução de tributos para que ele possa ali se estabelecer, gerar empregos e produzir. Essa redução tributária serve para compensar gaps logísticos, né? A distância até o seu mercado consumidor. Imagine que uma empresa sediada aqui no Mato Grosso venda para São Paulo. Ela vai ter que transportar essa mercadoria daqui para lá. Então, essa distância gera custo, né? Muitas vezes a estrada não está totalmente adequada para aquele transporte, enfim. Há um déficit comparando com uma empresa que está sediada lá em São Paulo, já muito próxima do seu mercado consumidor. Então, para compensar essa diferença, né, esses gaps logísticos, estabelece uma política muito bem estruturada de incentivos fiscais. Aqui no estado, por exemplo, nós temos o PRODEIC, né, que você vai abrir uma indústria hoje, faz a inscrição no PRODEIC, você tem um acesso muito fácil, inclusive, ao benefício fiscal, justamente para fomentar e incentivar a industrialização das cidades, enfim, inclusive das pequenas cidades. Hoje no estado, né, dos 142 municípios, 140 têm indústrias incentivadas pelo PRODEIC. Isso demonstra esse movimento que aconteceu nas últimas décadas de descentralização da indústria, saem dos grandes centros, vão para cidades e centros menores com benefício fiscal, mas para lá levando o desenvolvimento, né, e estabelecendo ali as suas indústrias. Esse, inclusive, foi um grande fiel da balança no momento da aprovação da reforma tributária. Por quê? Havia uma resistência, especialmente de São Paulo e outros estados mais industrializados, para a reforma tributária, justamente porque perderiam arrecadação. Muito embora sejam grandes estados e com grandes centros consumidores, ainda assim a produção é maior, né? Ou seja, haveria uma perda de arrecadação. No entanto, observando essa descentralização da indústria, optou-se por optou-se pela reforma, manifestar-se favoravelmente à reforma, justamente na expectativa de que, extinguindo-se os benefícios fiscais nessas localidades assim mais distantes dos centros consumidores, pudesse haver uma reindustrialização e aí sim que essas indústrias voltassem, né, fossem repatriadas para esses grandes centros, especialmente São Paulo. Evandro, a gente vai voltar nesse assunto, porque isso é um assunto muito caro para mim. E, enfim, mudando novamente de assunto, o comitê gestor. Explique para a gente, aliás, o Evandro está inserido, Ediandro, no comitê gestor, ele está fazendo parte da construção do comitê gestor, ali nos primeiros atos do comitê gestor. Nos diga um pouco sobre o comitê gestor, Evandro, e como que os estados estão se preparando ou não estão se preparando para isso, e com relação ao federalismo, isso tem alguma implicação? Quais são as discussões relacionadas à existência desse órgão que foi criado pela reforma? Perfeito, Judson. O IBS, né, é um tributo compartilhado. O que isso significa? Ele vai ser gerido por todos os entes federativos, exceto a União. A União vai ficar com a CBS. Por isso que a gente fala em IVA dual, IBS e CBS. CBS fica com a União, ela que vai fazer a gestão, e o IBS, ele abrange todos os entes federados, todos os mais de 5.500 municípios e todos os estados e Distrito Federal. Esses entes, em conjunto, de maneira compartilhada, vão fazer a gestão do IBS e a eles pertence esse tributo. Então, precisava-se de uma instância que centralizasse, em alguma medida,
a gestão e a tomada de decisões. E aí criou-se o Comitê Gestor do IBS, que está em fase agora de estruturação, né? O presidente foi recentemente reconduzido, é o secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, secretário Flávio, presidente Flávio, né, do Comitê Gestor, e ele está em fase de estruturação. E como que ele funciona internamente, rapidamente aqui? Ele é composto pelas suas diretorias e por um conselho superior, que é a entidade máxima desse órgão. E ela é paritária entre estados e municípios, 27 representantes de estados e Distrito Federal e 27 representantes de município. E é esse conselho superior que toma ou determina as principais medidas, né, relacionadas à implantação do IBS. E aí, agindo de maneira conjunta com a União, né, estabelecem aí as normas relativas a IBS e CBS, que são tributos aí gêmeos, né? Então, dividem aí as suas principais características. Então, esse hoje é o cenário. No entanto, esse comitê gestor, é importante que se diga, ele não vai realizar atividades finalísticas, como, por exemplo, lançamento, cobrança, né, fiscalização. Isso permanece com os estados. No entanto, vai haver um nível de organização, uma centralização dessa organização em nível de comitê gestor, justamente para otimizar essa atividade, né? Não pode continuar como é hoje, cada um hoje os tributos cada um tem o seu, então cada um realiza essas atividades da forma como regulamentou. Então, vai haver uma centralização, uma uniformidade nessa atuação. Inclusive, tem um ponto interessante que questões controversas vão ser submetidas a um comitê de uniformização, né, que é também no âmbito ali de comitê gestor e Receita Federal, para uniformizar de maneira nacional questões relacionadas a possíveis controvérsias. Isso, no longo prazo, tende a diminuir a litigiosidade que a gente tanto mencionou aqui. Dr. Judson, eu acho que a gente vai ter que fazer mais alguns episódios para falar de reforma tributária, porque o assunto tem muitas questões que a gente ainda vai ter que debater e é tudo muito novo. Mas tem uma pergunta que eu queria te fazer, que você me dissesse se é mito ou verdade. A reforma tributária vai tributar o PIX ou não? É mito, Ediandro. PIX é uma forma de pagamento, assim como cartão de crédito, como o depósito em conta, como pagamento em efetivo, né? Então, é uma mera forma de pagamento. Então, o IBS e a CBS não influenciam no PIX. Eles não alteram a forma como o PIX funciona. Então, isso é mito. É o mito talvez preferido aí de todos. Isso já tranquiliza bastante gente, né? Que o pessoal tem uma preocupação ali, aquela pessoa que está vendendo a pipoca, recebendo no PIX, aquele feirante ali, eles às vezes ficam preocupados. Olha, e aí eu continuo movimentando aqui, recebendo o valor aqui. Então, o dia a dia ali, o PIX está tranquilo. Para efeito de IBS e CBS, não altera. Não é isso que vai fazê-lo ter que pagar ou deixar de pagar. Agora, aquilo que interessa a todos nós. A reforma tributária vai deixar a cerveja mais cara, o vinho mais caro. Isso terá implicações ali por conta do imposto seletivo ou o imposto do pecado. Essa é verdade. A gente falou aqui da alíquota do IBS e CBS de ser uniforme, ou seja, ela vale para todos os produtos. Isso engloba a cerveja e o vinho, por exemplo, né? Então, a mesma alíquota de IBS e CBS vai ser aplicada para todos os bens e serviços, né? Então, se a gente só olhar para IBS e CBS, não teria aumento de tributo na cerveja. Mas aí foi criada a figura do imposto seletivo, né, que é o chamado imposto do pecado, e ele incide justamente sobre bens e serviços que possam ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, sendo a cerveja uma bebida alcoólica, tida como possivelmente nociva à saúde, né, certamente vai haver a incidência do imposto seletivo, e aí sim vai haver um aumento da carga tributária, para nossa tristeza. Evandro, para a gente fechar, a gente está aqui hoje, abril de 2026. Se você pudesse dar um conselho para o produtor rural, para o empresário, para o grande empresário, para o pequeno empresário, para o cidadão em geral, em relação à reforma tributária, o que você poderia dizer para essas pessoas? Vamos lá. O empresário que estiver esperando 2027 já está atrasado. Então, o que eu diria? Sente-se com o seu contador, com a sua equipe contábil, com a sua equipe jurídica, desenhe cenários, pegue as suas demonstrações contábeis, compare com o cenário atual de tributação e faça uma projeção como isso ficaria, já seguindo as regras
que já estão estabelecidas para IBS e CBS. Como que fica a sua atividade? Entenda quem está antes dele, como vai funcionar a tributação de quem está antes dele na cadeia e de quem está depois da cadeia, justamente para evitar aquele emparedamento que eu mencionei. Isso vale também para o produtor rural. Esse conselho também vale. Produtor rural, faça essas simulações, veja se a partir de 2027 vai valer a pena operar na pessoa física, continuar operando na pessoa física, se for o caso, ou migrar para a pessoa jurídica. E mesmo quem está na pessoa jurídica, faça essas simulações, tente entender, verifique se você se enquadra naquela hipótese de até 3,6 milhões de arrecadação, que aí fica numa posição mais tranquila, mas se não, a hora de começar a se movimentar e se preparar para o que vem é agora. Essa é a fase de transição e ainda não há sanções. Para o ano que vem, essa conversa muda totalmente e aí já vai ser uma atuação muito mais intensa e com possíveis penalidades. Para o cidadão, o que eu diria? Passe a observar a nota fiscal, passe a ver quanto você paga de tributo e tenha consciência, né, com base nessa informação e nessa transparência, de quanto efetivamente cada tributo é pago. Faça esse exercício de cidadania fiscal. Evandro, muito obrigado pela sua forma com que você trouxe um assunto que é ao mesmo tempo muito complexo, mas pela simplicidade com que você falou e ao mesmo tempo sem perder a profundidade do assunto. Pessoal, se vocês gostaram desse tema, desse assunto, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com um produtor rural que tem interesse ou deve ter interesse de se inteirar sobre essa matéria, com aquela pessoa que vai ser o beneficiário do cashback. O Evandro falou no último momento da sua fala aqui sobre cidadania fiscal. Isso é importante, a participação de todos os cidadãos. Veja só, a reforma tributária irá impactar a vida do grande empresário, mas também aquele cidadão que vive com menos de um salário mínimo por mês, porque esse cidadão será beneficiário do cashback. Ok? Compartilhe e nos siga nas redes sociais. Desenvolve Direito. E não deixe de comentar aqui no nosso vídeo o que você achou desse episódio e quais os pontos que você quer que a gente discuta aqui nos próximos episódios. Perfeito. Muito obrigado. E vamos lá, deixe suas dúvidas também e a gente vai, na medida do possível, respondê-las. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.